Olá! Brincar faz parte da infância. E embora pareça só diversão, é o momento em que a criança aprende que a vida tem momentos felizes, de dor, derrotas e vitórias. Pesquisadores e educadores comprovam que o brincar ajuda a enriquecer o aprendizado e desenvolver habilidades como investigação, expressão, criatividade, fortalecimento de vínculos, além de reduzir os níveis de estresse. Seja sozinha ou em grupo, toda criança ganha exercendo o direito de brincar. Sim, brincar é tão importante na vida dos pequenos que é um direito previsto na Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovado pela ONU. Também é reconhecido pela legislação brasileira, tanto na Constituição Federal quanto no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. No programa de hoje você vai ver que brincar é essencial para a criança viver bem e viver melhor. Habilidades motoras, socioafetivas, cognitivas e de linguagem. É brincando que os pequenos aprendem sobre o mundo, experimentam e assumem papéis. Gente, meu brinquedo favorito é slime e puppet. Por quê? Eles fazem uma coisa muito mais diferente do que os outros brinquedos. Isso daqui também é uma forma de brincar com puppet. Meu brinquedo preferido é os alunos. Por quê? Porque eu gosto de colocar no caminhão e aqui para escorregar. Eu gosto muito de mexer no meu puppet, é muito bom de se mexer, carregar as bolinhas, faz barulho bom do outro lado. Eu acho louco, né? Quando a gente está estressado, a gente fica apertando nele. Na aprendizagem por meio das brincadeiras, as crianças criam regras, se tornam ativas no processo. A escola me ajuda a desenvolver a minha mente e me ajuda a estudar brincando. Interagem com os colegas, professores e com a família. Maria Flor, do que você gosta de brincar? Com Bartô. Com Bartô de quê? Que pega-pega. Davi, O quê? qual é a sua brincadeira preferida? Só que desenhar. De olho na contribuição dos estímulos lúdicos, esta escola de Brasília criou uma mini-cidade nas instalações da instituição, que fica em Águas Claras, cidade do Distrito Federal. O espaço educativo retrata a realidade no mercadinho, na escola, no hospital, na capela. Por meio do entretenimento, os pequenos se divertem e aprendem. A brincadeira, ela é um dos eixos estruturantes, né, que vão mover a ação pedagógica, que vai fazer com que um professor ele tenha um planejamento com intencionalidade, porque a brincadeira ela é uma ligação com o conhecimento. Na verdade, ele é o fio condutor do conhecimento. As brincadeiras elas vão potencializar o que a criança aprendeu, conheceu. A criança vai experimentar, por meio das experiências, as crianças vão observar, vão testar, elas vão pensar. No parquinho, na mini-cidade ou até na horta da escola, na fazendinha, os alunos aprendem português, geografia, matemática. A gente pode trabalhar contagem, pode trabalhar letras, então a gente não precisa estar sentado na sala de aula para trabalhar alfabetos, números, contagem. Então a gente pode estar num ambiente aberto e livre como esse e trabalhar letras, números, quantificação. Então nós usamos muito esse tipo de ambiente como nós estamos agora e trabalhamos no chão, trabalhamos na fazenda, temos uma fazenda onde nós vamos muito com as crianças e eles amam trabalhar e fazer atividades ao ar livre. Então as crianças se desenvolvem até mais do que num ambiente fechado, sentado numa cadeira. Na brincadeira, ela não está só brincando, ela está absorvendo um conteúdo, ela está interagindo e ela está vivenciando momentos que ela vai levar para toda a sua vida, né? Vão ter situações de conflito que a gente pode mediar por meio de uma brincadeira, vão ter situações de valores humanos que a gente vai plantar nessas crianças por meio de uma brincadeira, numa observação diferente, no contexto de um espaço físico que nós temos aqui no nosso ambiente, que é maravilhoso. Até olhar para as nuvens é possível passar para uma criança grandes informações. Os pequenos plantam, têm acesso à água, aos animais de várias espécies.
Os educadores afirmam que a metodologia diminui a ansiedade das crianças e garante eficácia no processo de aprendizagem. Quando você vê a criança em sala de aula, às vezes ela está inquieta, ela não consegue ficar sentada, ela não consegue se concentrar na atividade que ela tem que fazer. E num ambiente que proporciona essa atividade mais livre, ela fica mais à vontade. Então ela consegue aprender com mais naturalidade, porque é mais tranquilo para ela e para os outros caminhar, aprender conversando, aprender olhando a natureza, aprender entre os pares. Olha, o espaço físico de uma escola contribui bastante e quando ele é bem utilizado, ele enriquece muito. Então, trabalhar com as crianças usando a memória, e uma memória afetiva e uma memória física também, é possível a gente trazer lembranças de 3 aulas passadas, de 2 semanas anteriores e lembra aquele dia que a gente fez um passeio lá na casa dos pássaros, na casinha dos peixes, lembra aquele dia que a gente passou por uma ponte para falar sobre algo construtivo? Então tudo é muito visível, né? E aquilo que para outras pessoas de fora que não entendem o conteúdo de educação é uma bagunça, para nós é uma sala de aula e é um ambiente muito produtivo. Então aqui é sim o laboratório delas. Então aqui tem vários cientistas e a sua matéria-prima é a brincadeira. As brincadeiras, elas favorecem as relações, elas estreitam os laços, elas melhoram o ambiente no trabalho, na escola, na família. Então as brincadeiras, elas são realmente assim sempre muito vantajosas em qualquer ambiente que o indivíduo pise. Bom, e agora para a gente repercutir o brincar no desenvolvimento infantil, estarão comigo ao longo do Viver Melhor de hoje, de forma remota, direto do Rio de Janeiro, meus convidados de hoje, o pedagogo, professor e pesquisador Jonathan Aguiar, que é doutor e mestre em educação pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor da UF, Universidade Federal Fluminense, e a doutora em Ciências Humanas e Educação pela PUC-Rio, Ana Valéria de Figueiredo, também pesquisadora e professora do Instituto de Artes da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Vou começar com o professor Jonathan. Jonathan, conta pra gente, você inclusive tem um estudo sobre isso, né? Tema das suas pesquisas, desde o mestrado até o doutorado, sobre o lúdico. O lúdico, de fato, é um saber? Ele é um saber, Rafa. Em primeiro movimento, eu quero desejar a todos, olha, um excelente aí movimento de conversa, de encontro, de diálogo. E, de fato, o lúdico, ele é um saber que perpassa as nossas vidas, porque falar sobre lúdico é falar sobre a relação humana e de como sujeitos humanos que somos, construímos, pensamos, elaboramos, criamos, pensamos também nesse movimento da arte, né? O que é educar, criar, imaginar e, sobretudo, priorizar esse desenvolvimento integral de cada ser. Esse ser que cria, imagina, relabora. Então, o lúdico, de fato, ele é um saber e, pensando nessa perspectiva, venham desenvolvendo pesquisas na área da educação, pensando no conceito de lúdico, como que professores compreendem essa relação com a ludicidade no chão da sala de aula e entre outros espaços escolares. Professora Ana, seja muito bem-vinda também. Explica para a gente, o brincar precisa ser ensinado, aquele processo da brincadeira. A senhora, inclusive, oferece um curso sobre mediadores de brincar, é isso? A gente não nasce sabendo, a criança precisa, de fato, de um estímulo, professora? Olá a todos, todos e todes. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E trazendo um tema tão caro a nós, né, a mim, ao professor Jonathan e a tantos outros colegas, né, que estudam a temática. De fato, como você traz, Rafaela, e o professor Jonathan aponta, é um saber. E os saberes eles são construídos, né, e construídos coletivamente. Isso é uma questão muito importante, que está permeando todo o processo das brincadeiras, dos jogos, né, do próprio brincar em si. Então, a gente, dentro dessa perspectiva, por ser um saber e por ser um conhecimento, há pelo menos 2 pontos aí de suma importância. O primeiro é que todo saber ele é coletivo,
Não existe um saber isolado, não existe um saber apartado dos sistemas sócio-históricos e culturais. Então, e que fazem parte da nossa Constituição como humanos e humanas. Então, é um saber construído coletivamente. E o segundo ponto, que também é bastante importante, que por ser um saber construído coletivamente, é preciso ser ensinado, é preciso ser trabalhado, é preciso ser, sobretudo, incentivado e compartilhado. Daí, essa nossa ideia de trabalhar com essa ideia, com esse curso, né, na verdade, Mediadores de Saber, mediadores do Brincar para Todos, para justamente a gente compartilhar esses aspectos que precisam ser ensinados, compartilhados e que, sobretudo, são coletivos, construção coletiva. Daqui a pouco eu quero que você conte mais um pouquinho sobre a sua experiência, sobre essa troca, viu, professora? Jonathan, isso é muito recorrente, né? Os pais falam assim, mas eu não sei brincar com meu filho, as minhas brincadeiras do passado, hoje eles já não gostam, ou eu não tenho tempo, não tenho referência. Qual é a reflexão que você deixa para esses pais irresponsáveis? Porque também não adianta só terceirizar para a escola, né? O pai precisa, tem esse papel, sim. É importante que as famílias, né, parem para pensar sobre essas construções dessa arte do próprio brincar, dessas brincadeiras. E quando, ao mesmo tempo, não conseguem criar esse espaço, buscar ajuda, orientação, buscar formas para que esse brincar permaneça dentro da sua própria casa, no quintal, na rua, na favela, porque, de fato, fomos, algum momento, esses adultos, ao longo da sua trajetória, da sua história, brincaram, criaram, e até aqueles que não brincaram, porque isso acontece, em outros momentos existem situações ou intervenções que a gente pode estimular ainda mais esse brincar com adultos. Então, pensando nessa perspectiva, o brincar ele é fundamental e olhando para o desenvolvimento desse sujeito, dessa criança, enquanto brinca, manipula, e aí vem o movimento daquele adulto que não brincou de se envolver diante de uma atividade lúdica, se envolver também diante desse brinquedo que está posto. Porque é isso, esse pai ou essa mãe ou aquele que está educando, ele vai se deparar com diversos tipos de brinquedos, quando vai numa loja e tentaria adquirir um brinquedo. Então, olha só, olha o ponto de partida de também brincar, de também estimular esse lugar de concentração, de fruição da própria vida. Professora Ana, conta pra gente como vem sendo a sua experiência nessas oficinas. Esse curso são oficinas voltadas para educadores e como é que é a receptividade deles? Há uma dificuldade ali nesse ensinar a brincar? Rafaela, e todas, todos e todes, né? Este curso, ele surge dessa percepção da necessidade de que eu estou falando com um grupo variado, né? É um projeto de extensão, então nós temos educadores, professores, público em geral interessado, alunos até do curso normal, formação de professores, e parte dessa necessidade de que se entenda o que nós estamos colocando aqui, de que o brincar faz parte da natureza humana. Então, essa ideia do Mediadores do Brincar para Todos, nós estamos pensando em todos os grupos de uma forma bem ampla. Então, pensamos em crianças, pensamos em adultos, pensamos em idosos, pensamos em crianças e pessoas de forma geral, com necessidades especiais. Pensamos nas brincadeiras também que envolvem os aspectos, né, da educação para as relações étnico-raciais, porque muitas vezes há sempre aquela ideia de que as brincadeiras elas surgem no aqui e agora. E quando a gente começa a fazer uma arqueologia deste brincar ou dessas brincadeiras, desses jogos, nós vamos nos deparando com questões que são de fato antropológicas, que confirmam esse nosso ponto de vista, essa nossa opção epistemológica de que o brincar, a brincadeira, o jogo permeia a nossa formação humana como um todo. Eu vou pedir licença para vocês, a gente vai partir para o intervalo rapidinho e já volta a conversar, viu?
Você fique com a gente porque Viver Melhor faz uma breve pausa. Daqui a pouco voltamos com o quadro Avanços. Pesquisas comprovam que o aprendizado por meio de atividades lúdicas e sociabilização é mais eficiente que o tradicional. Os detalhes em instantes. Estamos de volta com o programa que hoje aborda a importância do brincar e do lúdico na aprendizagem e no desenvolvimento infantil. Uma pesquisa conduzida por cientistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, constatou que crianças que compartilham jogos como esconde-esconde e atividades imaginativas, elas tendem a ser menos agressivas e a ter menor hiperatividade. O estudo é tema do quadro Avanços. Confira na reportagem. A pesquisa de cientistas britânicos demonstrou os benefícios a longo prazo das brincadeiras com pares na primeira infância, assim como reforçou a importância da escola na formação integral de um indivíduo. A equipe de cientistas analisou dados de 1.676 meninos e meninas colhidos quando eles tinham entre 3 e 7 anos. As crianças com 3 anos, que apresentaram melhor capacidade de brincar, tiveram menos sinais de problemas de saúde mental, como hiperatividade e brigas, 4 anos depois. O estudo analisou 4 tipos de atividades em pares: jogos simples, brincadeiras imaginativas, atividades direcionadas a objetivos, como construir uma torre a partir de blocos, por exemplo, e jogos colaborativos, como esconde-esconde. Para os autores, o resultado pode influenciar políticas públicas no Reino Unido. Atualmente, a forma de apoiar crianças vulneráveis no país é oferecer um curso de paternidade para os pais. A pesquisadora doutora Maria Ângela Barbato, coordenadora do Núcleo de Cultura, Estudos e Pesquisas do Brincar e da Educação Infantil da PUC de São Paulo, defende a oferta de melhores oportunidades de brincadeiras e interação entre as crianças nas escolas, uma vez que mudanças culturais nos últimos anos têm afastado os pequenos das brincadeiras tradicionais. O brincar, na realidade, tem mudado do ponto de vista cultural. Nós temos uma sociedade informatizada, onde a brincadeira cultural, que era muito conhecida, deixou de existir. Então, as crianças estão se isolando mais, estão usando muito mais a tecnologia, estão até se comunicando, mas não estão interagindo. E o brincar exige, antes de tudo, interação. Então, por que o brincar é importante na escola, ou a escola resgatar esse procedimento, ou esse processo? É muito importante porque as crianças vão se descobrir, vão conhecer, vão interagir consigo, com os outros, com o mundo, vão desenvolver a sua saúde mental, vão desenvolver a sua saúde física, vão desenvolver o seu conhecimento afetivo, e vão, na realidade, vão crescer, vão se desenvolver. A pesquisadora alerta que a tecnologia pode ser uma aliada, mas também chama atenção para o desenvolvimento de pais e responsáveis em casa, no resgate e no incentivo do lúdico e das brincadeiras das mais variadas. Não há de se negar a tecnologia, mas há, na realidade, de fazer um equilíbrio entre a brincadeira cultural, a brincadeira livre, que também advém da cultura, que é um aprendizado, e a própria tecnologia. E para isso os pais devem estar atentos e devem ter também alguns repertórios de brincadeira, que muitos deles já perderam com o tempo, e ajudar as crianças nesse processo. De volta agora com os meus convidados de hoje, o pedagogo, professor e pesquisador Jonathan Aguiar, doutor e mestre em educação pela UFRJ, e também aqui conosco no estúdio a doutora em Ciências Humanas e Educação pela PUC Rio, Ana Valéria de Figueiredo. Bom, vamos voltar à nossa conversa aqui.
Vou começar agora com a professora Ana. Professora, vou pegar o gancho aqui da reportagem. Nós acompanhamos e hoje eu estou com 2 acadêmicos aqui. Eles vão comprovar também, vão enfatizar o que a gente já mostrou na reportagem. O brincar e o lúdico no saber, na construção do indivíduo. A gente tem comprovação científica dos benefícios todos, né? Mas a professora, no finalzinho, ela fala da tecnologia, né, Ana? E você tem uma pesquisa, um trabalho voltado para isso também, de que forma o avanço tecnológico mudou a forma de brincar e, de certa forma, acabou bagunçando aí esse cenário, prejudicando, de certa forma, a criançada. Oi, Rafaela, é um ponto bastante sensível, né, que nós vimos desenvolvendo nas nossas pesquisas, e a gente conversa, né, com professores, educadores, com a família. E uma coisa muito recorrente e que a gente estuda e procura explicar, né, é que muitas vezes a gente ouve da boca dos adultos o seguinte: as crianças não brincam mais. E é uma questão muito cara a nós, pesquisadoras e pesquisadores, a professores que estamos nessa formação, seja na formação infantil, na formação dos adolescentes, na formação já na universidade, na formação de professores, é que, de fato, isso não procede. Porque se a gente parte da premissa, e as pesquisas comprovam, inclusive essas que vocês apresentaram aqui no programa, que o brincar faz parte da natureza humana, não procede se colocar que não brincam mais. E, sobretudo, quando a gente estuda numa perspectiva cultural, as brincadeiras também mudam, os brinquedos também mudam, o brincar também é ressignificado. Então, não cabe dizer, né, e afirmar peremptoriamente que a tecnologia acabou com o brincar. O brincar é ressignificado. Concordo com a professora Maria Ângela, quando ela coloca para nós a própria questão da interação. Isso sim também está sofrendo influências e não podemos deixar de colocar que passamos aí 2 anos, né, um período muito forte de pandemia, que essas interações também foram, de alguma forma, afetadas. Porém, nós também buscamos, neste próprio período, estimular essas interações e por meio da tecnologia. O que nós temos que pensar para não cairmos neste equívoco, né, de que não se brinca mais como antigamente, e não há de se brincar mesmo, porque o antigamente fica estacionado, fica no tempo e vai sendo ressignificado. Professor Jonathan, vamos lá. De que forma o meio ambiente ou a comunidade em que a criança está inserida, a falta de acesso, a vulnerabilidade econômica, social, de que forma todos esses fatores podem influenciar no brincar e no lúdico, seja no aprendizado, no desenvolvimento? Olhar para esses territórios e, sobretudo, essa vivência, né, enquanto sujeitos que ocupamos dentro da escola, na sociedade, e nos deparamos com situações de tiroteio, de violência, de perda, de morte, a gente se depara e se questiona: cadê o lúdico, cadê o brincar, existindo ou coexistindo diante dessas situações? E eu vejo que é importantíssimo que essas crianças, não somente crianças, mas também adultos, idosos, brinquem, até porque por meio do brincar, você pode ressignificar, como muito bem disse a nossa querida Ana Valéria, sabe? Essa relação com o outro, essa relação com o mundo, de ressignificar também as suas próprias emoções. Porque brincar é um lugar para aprender. E aprender a gente pode também por meio do próprio brincar. Então, vive-se para brincar e vive-se para também experimentar situações lúdicas. Uma criança que se depara dentro do seu território em situações de tiroteio e ali por um professor ou um profissional da área da saúde, como psicopedagogo, e se coloca ali em ouvir e ter uma escuta mais atenta a essas crianças e conduzindo essa prática a um lugar do próprio brinquedo, ou de um jogo, ou então do próprio desenho, sabe? Você pode romper
com medo, com a dor, e abrir portas, né? Saídas para outras construções. E aí, viva, que acredito, e de fato sabe, as pesquisas até da própria professora Ana Valéria, a arte é um próprio caminho, sabe? Que nos conduz a esse movimento de libertação e de fruição, sabe? Onde a gente pode reconstruir os nossos sentimentos, a nossa existência enquanto humano. E aí nós mostramos lá na abertura, né, Jonathan, aquela escola muito bonita aqui em Brasília, com uma mega estrutura, mini cidade, lago, as crianças têm ali fazendinha, mas essa não é a realidade. Você, inclusive, tem vários livros, daqui a pouquinho a gente vai mostrar as suas obras da professora Ana também. A professora Ana organizou livros também nesse sentido. E aí a realidade é muito cruel com essas crianças, mas você aponta nas suas pesquisas que as crianças tidas como agressivas, né, ou que são mais complicadas, ele tem dificuldade no aprendizado, elas conseguem sim ressignificar por meio do lúdico, do brincar, é isso? Consegue, porque dentro da escola, mas ainda nesse caso, é importante a gente ter esse espaço que estimule a própria brincadeira, que estimule essa reflexão do próprio ser. Por que é o lúdico? Se esse espaço de plenitude é o espaço do movimento, onde a gente não percebe o tempo passar. Se eu estou tão envolvido diante de uma atividade, olha só que interessante, eu consigo envolver a criança e nesse ponto, nesse momento, essa criança esquecer por um determinado momento as situações que ela está vivenciando. Ou até aquele momento que ela possa trazer situações que é difícil, né, mensurar o lugar tá aí do próprio brincar, onde a gente pode transitar, sabe, entre aquilo que é real, aquilo que é imaginário, aquilo que a gente pode dar sentido às próprias coisas e também não sentido. Talvez pode ser até um pouco confuso essas coisas que eu estou colocando aqui, mas é nessa transição que a gente interliga a própria vida. Porque falar sobre o lúdico, falar especificamente do próprio brincar, é esse lugar da própria imaginação. E logo é colocar a cena também aquilo que conseguimos ou queremos conquistar no próprio mundo ou que a gente nem tem ainda. Então, o espaço da criação, do lúdico, é esse lugar que tudo pode. Sabe? É como você dá uma folha de papel em branco para uma criança e ali ela prontamente pegando o lápis, o giz, ela rabisca, ela cria garatuja, ela invade, né, esse espaço do tempo, escreve o seu próprio nome, não só o próprio papel, ou como o próprio desenhar no próprio chão, sabe? Você pegar um pouco de areia e utilizar isso na própria mão, o que a gente pode construir, sabe? É aí, a gente projeta o quê? Os nossos sonhos, as nossas realizações, ou aquilo que gostaríamos de ser enquanto indivíduo. A escola também é esse lugar, o lugar do sonhar a existir por meio das nossas vivências, das nossas realizações. E aí não é aqui querer romantizar, né, a pobreza, nem a dificuldade, mas a gente está falando de custo zero, né? A gente está falando ali do professor estimular, né, professora Ana? Olha só, a professora Ana tem um trabalho muito bacana na área da arte, né? E aí é do Departamento de Arte lá da UERJ. E quando a gente fala no brincar, professora, vem à mente assim aquela questão do esconde-esconde, do pique-pega, da bola, esses elementos, jogos, né? Jogos, principalmente, vem muito à cabeça, escola, jogos e tal, incentiva. Mas a gente tem aí as cantigas de roda, nós temos a poesia, o teatro, a literatura. Queria que a senhora falasse desse diálogo entre a arte, a educação, o aprender, o saber. É ótima questão que você nos traz, Rafaela, que o professor Jonathan anunciou, né? Quando a gente está na produção artística, nos processos artísticos, a gente vai mobilizar, né? E também nos processos do brincar, a gente mobiliza dimensões estéticas. E uma questão muito interessante que envolve essas dimensões estéticas é a gente pensar de que estética nós estamos falando. E quando a gente vai buscar, né, por exemplo, na etimologia da própria palavra estética, estética quer dizer mobilizar os sentidos e que vão dinamizar as atividades, tanto as atividades artísticas
quanto às atividades lúdicas, até que chegam num momento que fica até um pouco difícil a gente criar essa dicotomia, né? Brincar de um lado, produção artística de outro. Porque se a gente pensa nessa direção de que a estética é a mobilização de sentidos, a gente também entende que esse brincar mobiliza os sentidos, né? Então, eu tenho a visão, a audição, o paladar, o olfato, o tato. Isso nos abre uma dimensão fantástica para pensar esse brincar como o próprio laboratório, né? Como foi dito em algum momento na nossa reportagem inicial. E o que a gente faz no laboratório? A gente experimenta, a gente testa, a gente constrói, a gente aprova, a gente põe em xeque. Então, de fato, quando a gente pensa que esse brincar tem de arte muito mais do que os processos cartesianos insistem, né, em dizer que somos mente e corpo, coisas separadas, quando a gente pensa o brincar nessa dimensão artístico-estética, a gente comprova que, de fato, não dá para separar, né, uma coisa da outra. Sobretudo porque quando a gente brinca, a gente cria territórios sagrados, territórios imaginativos, territórios que a gente pode, como o professor Jonathan colocou muito bem, fazer e ser o que quiser. Então, isso é muito importante, né? Pensando nessa dimensão do lúdico como um saber construído coletivamente, de novo afirmo, e um saber que precisa ser compartilhado. Professor Jonathan, a professora Ana ela já pontuou ali um pouquinho no bloco anterior ou no início deste bloco, mas eu quero retomar a questão aqui da inclusão, né? Em que momento nós estamos hoje na educação quando a gente fala na inclusão, falando em crianças especiais e as respectivas brincadeiras, né? Nós estamos na segregação, no momento de integração, em que lugar nós chegamos em 2022? Nós chegamos, e é o que eu almejo enquanto educador e como pesquisador, de fato, no espaço da inclusão, sabe? Porque olhando para a história da educação especial no Brasil, sabe, as situações que esses sujeitos estão inseridos, né, a gente já passou por um tempo onde havia segregação, onde as pessoas com deficiência não ocupavam o espaço escolar. Estavam dentro dos seus quartos, das suas casas, sabe? Onde não tinha acesso a toda essa produção intelectual, artística, imagética, estética. Peguei o gancho da professora Ana Valéria. Estética, sabe? De pensar esse lugar de existência do próprio ser. E logo, né, por meio de lutas e construções sociais, a gente chega depois de um determinado período de integração. Que momento é esse? Quando a gente prepara, a sociedade vai entender que a gente precisa preparar determinados indivíduos para se viver em sociedade. Como assim? Será que enquanto sujeitos a gente é preparado para viver a vida? Ou como que acontece essa tal preparação? Será que isso não é uma segregação? Por isso que a gente escuta, né? E entendo as especificidades desses espaços, mas cabe aqui, enquanto pesquisador, trazer a história da educação, nesse caso, onde temos o INES, o Instituto Nacional de Surdos, nós temos diversos espaços que olham para a inclusão desses sujeitos. Em algum tempo, historicamente, esses espaços eram os espaços integradores, onde esses alunos, esses sujeitos iriam viver esse lugar e depois compor uma escola regular. Nesse momento, a gente está vivendo, a partir da própria LBI, Lei Brasileira de Inclusão, sabe? Um movimento de inclusão para todos. O que é isso? Onde a escola seja um lugar onde todos podem habitar, independente das suas diferenças, sabe? Olhando para a diversidade, ocupando esse espaço. Então, olha aí, olha que avanço que a gente tem no sentido de escola. E aí a gente pensa o próprio brincar. O que é isso? O brincar é brincar com o outro também, é brincar consigo e brincar com o outro. E nesse brincar com o outro, a gente não olha para as diferenças do outro, a gente olha para as potencialidades do outro. Última pergunta do bloco, professora. Será que os pais, a sociedade, os responsáveis, as famílias, elas estão conscientes sobre a importância do brincar e do lúdico? Como eu disse logo no início da nossa conversa, que esse brincar
ele é cultural e, por ser cultural, precisa de ser ensinado e estimulado, então nós também precisamos fazer essa formação para além dos muros escolares, né? Nós estamos na universidade fazendo essa formação com os futuros professores e professoras, mas nós também precisamos trazer as famílias para acompanhar e buscar um entendimento mais amplo de que a brincadeira não é perda de tempo, ao contrário, ela é ganho, ela é investimento, de uma maneira bem simples e direta, mas ela é, sobretudo, a coisa mais cara, que é a formação de cada um, de cada uma, no seu processo de vida. E pensar juntos, né, que o lúdico que habita em mim saúda o lúdico que habita em você. Perfeito, com essa excelente reflexão, muito bom. Eu vou pedir licença para vocês mais uma vez, vamos partir para mais um intervalo rapidinho, já já voltamos ao papo, viu? Fique com a gente, porque Viver Melhor faz um intervalo rápido, em instantes, dicas e orientações práticas aos pais, à família, de como brincar, como ensinar e estimular as crianças. Voltamos já. O desenvolvimento saudável das crianças está relacionado a uma boa alimentação, assistência, saúde, educação e brincadeiras. No Viver Melhor de hoje, apresentamos a importância do brincar na educação infantil. Mostramos que o ato de brincar é algo essencial para o desenvolvimento do ser humano, pois além de natural e prazeroso, as brincadeiras incentivam experiências que ajudam as crianças no amadurecimento emocional e no desenvolvimento de competências indispensáveis na vida adulta e profissional. No último bloco do programa, eu volto a ouvir os meus convidados especialistas no tema que nos ajudam a compreender melhor a importância do lúdico, da arte, do brincar e dos estímulos na primeira infância. Ao meu lado, nesta edição de forma remota, direto do Rio de Janeiro, os professores doutores Jonathan Aguiar e Ana Valéria de Figueiredo. Vamos voltar ao nosso papo aqui. Vamos lá, Jonathan, conta pra gente aquele adulto que não brincou, que não foi estimulado, que teve uma infância ali solitária, sem muitos brinquedos, sem se abrir a esse lúdico, esse tudo que a gente vem falando ao longo do programa, né, a importância dessa troca, ele tende a ter prejuízos ali na vida adulta, no mercado de trabalho, quando a gente fala de criatividade, concentração, tem essa ligação? Tem toda essa ligação, sabe? Porque é importante você vivenciar esse espaço de criação. Uma criança que brinca, ela relabora. Você pegar uma garrafa PET e você entregar na mão de uma criança, basicamente, você passar e começar a observar o que ela faz com aquele objeto, ela vai construir, sabe, um avião, uma pipa, ou ela vai brincar, vai trazer ali outras situações que ela já vivenciou de reelaboração. Agora, essa criança, quando ela explora bastante qualquer elemento lúdico, que eu digo esses materiais não estruturados e também os materiais semi-estruturados, sabe, ela vai dando sentidos, sabe, reproduzindo a sua vivência, a sua vida. Quando se torna um determinado adulto e não pôde, né, vivenciar, experimentar isso, onde fica todo esse processo de criação, de reelaboração. Eu dou sempre aquele exemplo, principalmente quando eu atuo no campo de formação de professores, porque algumas vezes a gente passa pelo processo de formação e a gente se depara, isso não só no campo da formação de professores, mas de qualquer outra profissão, sabe? Você se depara ali com uma grade de disciplinas, e aí ao decorrer do próprio curso, você vai criando e reelaborando todos esses conhecimentos. E aí quando você ingressa no mercado de trabalho, a partir desses conhecimentos, você precisa reconstruí-los, sabe? Porque a gente nunca aprende, a gente nunca nasce sabendo tudo, mas sim são processos de assimilação, de acomodação, de reelaboração. Então, uma criança que brincou muito, experimentou muito, logo ela vai criar saídas criativas ao longo da sua trajetória. Da mesma forma, se tornando esse adulto aí com todo esse potencial criador. Agora, quando esse sujeito não vivenciou isso,
cabe nós também, enquanto sociedade, estimular esse indivíduo. Ora, se ele chega dentro da universidade, que movimentos a gente faz, como o curso da mediação do próprio Brincar, o caso dito aqui pela própria professora Ana Valéria, ou outros projetos que acontecem socialmente, que vai dando luzes, né, nesse sentido de ser criativo, lúdico nessa experiência. Então, é importante que dentro da nossa sociedade a gente buscar, enquanto adultos, situações de vivenciar essa ludicidade, esse espaço da criação, porque isso vai nos dando sentidos, sabe, de se incorporar dentro do mercado de trabalho, de ressignificar a nossa prática. Ana, vamos falar agora, professora, sobre as questões práticas, né? Quem nos acompanha e a gente abordou um pouquinho lá no primeiro bloco, os pais falam assim, não sei brincar, não tem mais repertório. De 0 a 5 anos, nessa primeira infância, quais são as brincadeiras mais adequadas? Nós podemos elencar as brincadeiras mais adequadas ou elas acontecem ali? O que você destaca? Rafaela, é interessante você colocar isso, porque a gente vê, por exemplo, nas lojas que comercializam brinquedos, né, vem sempre uma questão indicativa. E a gente tem ali também uma questão que se refere bastante de forma direta, que é a própria segurança do brinquedo. Então, de fato, se essas indicações elas são mais amplas, porque aí esse brinquedo é indicado para 3 anos, então eu não posso sugerir esse brinquedo para uma criança que tem uma idade menor ou uma idade maior, não, mas existe também ali uma questão que envolve, com essa classificação, a própria segurança do brinquedo. Existe legislação bastante estruturada sobre isso, porque a gente está falando de uma forma que diz a questão legal, mas que existem ali pesquisas na área de saúde, na área da educação e outras áreas. Então, é uma questão que temos que olhar, pelo menos por esses dois lados. Mas, como o Jonathan colocou, né, a própria ideia de brinquedos e brinquedos não estruturados ou semi-estruturados, também ela é muito interessante para que a gente evoque brincadeiras. Então, quantas vezes, né, a gente vivencia isso, inclusive no nosso âmbito familiar, a criança ganha um brinquedo que supostamente custou, né, tem um valor mais elevado, e ela deixa esse brinquedo de lado e vai buscar a caixa. Muitas vezes isso acontece, e às vezes a família fica até assim, poxa, empreguei tanto dinheiro nisso aqui, empreguei tantos valores, e outras questões também. Às vezes a criança não quer aquele brinquedo, não quer aquele objeto, mas é ali uma questão de que o pai, ou a mãe, ou a família, enfim, tem aquele objeto como um valor, né, como uma questão significativa. Então, eu penso que, de forma bem prática, é ouvir a criança, porque a criança também sugere a nós. Esse repertório ele pode ser construído quando nós ouvimos a criança, percebemos a criança, quando nós também ouvimos os idosos ou os próprios adultos, e quando nós ouvimos a criança interior, a nossa criança interior, quando nós também evocamos essas memórias do brincar, essas memórias do lúdico que estão em nós, na nossa construção. Porque muitas vezes nessa vida tão corrida que levamos, não nos damos a oportunidade de ouvir e trazer essa criança que fomos para esse presente. Então, as respostas estão aí mesmo, né? De novo, nessa dimensão estética do ouvir, do sentir, do perceber, né? De uma forma mais ampla, que as brincadeiras vão aparecer e vão, de fato, trazer aí esse guia que a gente tanto precisa para dinamizá-las, né? A escuta ativa, a escuta afetiva, né? De uma potência enorme. Jonathan, a sua criança interior, ela anda bem aflorada, porque você contou aqui que está com o neném em casa, a sua filhada, e agora eu quero que você compartilhe com a gente ali algumas questões do dia a dia, né, na brincadeira que a gente nem se depara, que é uma brincadeira, é um estímulo, mas de grande valia para os bebês, né?
olhar para essa existência desse ser e de como cria-se, né, o próprio mundo, conhecer o próprio mundo, explorar o próprio mundo, vem a partir do próprio olhar, do sentir, do cuidar, do existir, sabe? E aí eu percebo nesses pequenos detalhes, que são tão simples, esse lugar aí da própria brincadeira, do pegar o próprio chocalho, jogar para o alto e reelaborar aquele chocalho e tornar ele talvez um carrinho, sabe? E aí vem o riso, porque, olha, o riso faz parte da nossa natureza enquanto sujeitos humanos. A nossa espécie é a única espécie que consegue rir. E aí vem a gargalhada do próprio bebê, sabe? Manuela, quando ri, quando brinca, sabe? Você vê aí o estado, né, de plenitude e ainda mais culminando no lugar de bem-estar, de felicidade, um lugar onde saúda, né, o próprio lúdico que está habitando dentro de mim, reconectando a criança que fui um dia e a criança que eu sou internamente, e aquela criança que está do meu lado. Então, assim, Rafa, é de uma alegria gigantesca falar sobre esses detalhes, sobre essas vivências com a própria Manuela, e não só com a Manuela, mas enquanto professor, quando atuo dentro da educação básica, de ouvir as crianças, de perceber porque a criança, ela não vai ser, ela é. Eu acho que é o ponto principal, porque a gente projeta tantas coisas na vida de uma criança, mas aquilo naquele momento agora, o que ela é. Ela é um ser inventivo, ela é um ser criativo, ela é um ser potencializador de sonhos, de imaginações. Então, o movimento tanto com bebês, com crianças maiores, sabe? A gente não pode tolir a criação da própria criança. E aí fica até o alerta aí, que dialoga também com o que você traz para a gente agora, que as crianças têm tanta agenda, né? A criança hoje vai para inglês, vai para natação, vai para o judô, e aí volta, tem aula de reforço. Que horas que essa criança brinca, né? Como a gente colocou e está permeando em toda a nossa conversa aqui, né, o lúdico, ele diz respeito também à liberdade, essa liberdade de criação, essa liberdade de buscar o novo, né, enfim. Então, pensar também, já que existem questões, vou até usar esse termo, né, de projetos de vida dentro das próprias famílias, mas que as famílias também pensem nesse diálogo de deixar a criança, né, o jovem, o adolescente, também pensar as suas questões, elaborar as suas questões através da brincadeira, do jogo, dos seus brinquedos. E quando a gente coloca essa ideia de jogo, brincadeira e brinquedo, novamente a gente precisa de pontuar que a gente não está se relacionando apenas à criança, né? Porque parece que é uma questão muito apartada. A vida adulta, a vida da responsabilidade não dialoga com a vida do lúdico, com a vida da brincadeira, né? Quando, na verdade, é o tempo todo esse diálogo, portanto, de formação humana. Já estamos caminhando para o fim do programa, infelizmente passou assim rapidinho, já podem pensar nas considerações finais, mas antes eu quero apresentar aqui algumas obras, porque os meus convidados de hoje são pesquisadores, professores, doutores e escritores também. Vou começar com o livro do Jonathan. Jonathan é autor de várias obras, nós selecionamos duas aqui. Olha só, nós temos aqui o Educação, Lúdico e Favela, quantos tiros serão necessários para a aprendizagem? E outro também, Os Excluídos podem sonhar, brincar e criar. Vou deixar os dois livros aqui na tela. Professor Jonathan, explica para a gente, são temas que permeiam aí a sua pesquisa, as suas pesquisas, né, ao longo dessa trajetória acadêmica, como docente também em áreas vulneráveis do Rio de Janeiro. Deixa para a gente uma reflexão, uma mensagem sobre esse tema. E você fala ali, né, os excluídos podem sonhar, brincar, sim. E quando você traz o quantos tiros serão necessários, né, é o tiro da esperança também, da reflexão, de acreditar em dias melhores, porque eu sei que você é um sonhador e tem sempre isso, né, nos seus trabalhos, de acreditar que todos podem estar na universidade, sim,
Todos podem brincar e sonhar, né, professor? Uma universidade para todos, todas e todes, sabe? Uma escola para todas, todos e todes. Falar sobre o tiro é reconhecer esse lugar aí da esperança, sabe? O tiro do impacto, nenhum, mas o tiro da própria esperança, do reconhecimento desse lugar do brincar, da própria existência, ele é fundamental. E ambas as obras eu venho transitando nesse lugar, né? De pensar esse lugar da criação, da fruição, da esperança, da liberdade, da imaginação e de como essas situações projetam também o lugar da própria aprendizagem. Porque o que é aprender? Aprender começa pela disposição, né, de querer aprender, o desejo, a vontade. E aí essas obras vão culminando esse lugar da existência e, sobretudo, da arte do próprio aprendizado. Então, assim, são obras convidativas para professores, pais, educadores que queiram aprender a lidar também com essas situações, se reconectar e se reconhecer em alguns momentos da minha história de vida, porque eu trago isso nessas obras, e, sobretudo, olhando para esse cunho da própria pesquisa científica. O brincar é a grande saída, né? Ou o começo também da própria humanidade. Como eu sempre digo, aquela frase que é emblemática: viva o lúdico, viva a potência da favela, sabe? Porque é isso, é a partir desse lugar de fala, a partir hoje sendo doutor favelado que sou, falo sobre esse lugar e destaco a potência do lúdico, da existência humana. Muito obrigado, Rafaela, muito obrigado à TV Justiça e obrigado, Ana Valéria. Professora Ana Valéria, vamos lá, nós trazemos aqui também, temos as suas obras, vamos mostrar aqui, por gentileza, produção, a primeira, Diálogos em Neuropsicopedagogia na Educação e Saúde, e temos também pesquisas com imagens, diálogos entre educação e arte. Professora Ana Valéria é a organizadora dessas obras, né? E ela traz também a primeira da relação entre neuropsicopedagogia na educação e na saúde. São diálogos, né, sobre diversos assuntos onde pesquisadores trazem ali questões práticas do cotidiano. E aí, de que forma essas obras, professora, para a gente fechar aqui e amarrar as considerações finais, né? De que forma essas obras elas dialogam com essa importância do lúdico, do aprendizado, da brincadeira na contribuição do saber? Rafaela, essas obras dialogam nesse sentido que a gente abordou aqui na nossa conversa, né? Os diálogos com neuropsicopedagogia, nós temos vários textos que falam sobre a importância das emoções. E essas emoções, elas também são experimentadas nesse processo do brincar, né? Nesse processo que abrange o lúdico em suas dimensões éticas, políticas, estéticas e todo esse diálogo mesmo que se estabelece com essa formação e interação humanas, né? E também o Pesquisa com Imagens, ele vai falar de uma maneira bem interessante sobre a própria ideia de que a imagem, ela também tem esse caráter da ludicidade, esse caráter da informação, esse caráter que dialoga com a construção do conhecimento, como nós iniciamos aqui com o professor Jonathan, trazendo, né, a resposta à sua questão inicial. O lúdico é um saber, sim. E aí eu encerro, né, com as minhas breves considerações, primeiro agradecendo essa oportunidade, o convite de poder estar aqui com vocês, parabenizando, né, a série de programas, parabenizando a TV também, seus 20 anos de existência, e uma oportunidade de compartilhar com o professor Dr. Jonathan esse espaço tão caro. Eu também, professora Ana Valéria, de estar aqui com você. Que bom, tão caro e tão especial. Então, como nós colocamos, e você sabiamente colocou logo no início da sua apresentação, esta questão, o lúdico é um saber? Sim, faço essas breves considerações dizendo que sim, o lúdico é um saber que está em constante construção, em constante interação,
em constante compartilhamento, porque faz parte da minha, da sua, das nossas vidas. Muito obrigada. Maravilha! Professora doutora Ana Valéria, muito obrigada. Professor doutor Jonathan Aguiar, muito obrigada. Adorei a participação de vocês, aprendemos muito aqui hoje. Muito grata pela disponibilidade, viu? Tchau, tchau e até a próxima. Muito obrigada a você também que nos acompanhou na edição de hoje. Brinquem, divirtam-se e estimulem as suas crianças. Até o próximo programa. Tchau, tchau.